Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós nessa manhã. Amém? Nós vamos para o nosso estudo dessa manhã, da nossa escola dominical. Hoje, como vocês estão percebendo, né? O pastor não está presente hoje. Precisou dar uma viagenzinha. Obrigado, Paulinho. E, portanto, nós vamos dar uma breve interrompida aí na série de estudos que nós estávamos tendo com o pastor sobre a igreja, né? Vamos ter um estudo à parte hoje daquela série, até que então o pastor retorne no próximo domingo. Tá ok? Nós vamos interromper a série de estudos sobre a igreja, mas para termos um estudo especial hoje, né, diferente, sobre a atividade primordial da igreja, sobre a principal atividade da igreja. Alguém se arrisca a dizer do que se trata? A principal atividade da igreja, a sua atividade primordial, dentre todas as atividades que nós fazemos enquanto igreja? Para nós irmos começando a introduzir o assunto. Meio curto esse fio aqui, estou meio limitado aqui. Alguém se arrisca, não? Pregar o evangelho. Várias coisas nós fazemos enquanto igreja, né? Várias atividades, desde pregar o evangelho, né? Fazer evangelismo, por assim dizer, a ação social, né? Nós temos um ministério na igreja dedicado a isso, né? Então é uma das atividades a qual nós nos dedicamos também. O que mais? Louvar e glorificar a Deus, servir. Nós servimos uns aos outros, né? Nós fazemos encontros, nós, enquanto igreja, temos atividades de lazer, né? Fazemos retiros, acampamentos, né? Fazemos atividades de promoção profissional, né? Estamos tendo aí todos os sábados um curso de marcenaria aí para os corajosos que estão enfrentando. Então, dá para perceber que nós, enquanto igreja, fazemos uma série de atividades diferentes, mas há uma atividade que é a atividade primordial da igreja, principal, que é o culto, né? Que, de certa forma, louvar e glorificar a Deus chegou mais próximo ali, né? Mas o argumento que eu quero tentar trazer no nosso estudo de hoje é que, dentre todas essas atividades, né, que nós fazemos enquanto igreja, há uma atividade que é a primordial, que é a primeira, principal, que é o culto. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é tentar fundamentar esse argumento, de que o culto é a nossa principal e primordial atividade, e por isso ela não deve ser negligenciada, ela não deve ser desprezada, né? E desde já deixo, né, bem claro também que falar sobre o culto como atividade primordial da igreja não é de nenhum modo tirar a importância das outras atividades, né? Pelo contrário, é ressaltar que o culto, enquanto atividade primordial, se destaca, né? Ou é ressaltado enquanto essa atividade principal. Não quer dizer que as demais atividades não sejam importantes, mas há uma que é a mais importante, primordial, que é o culto, certo? E o nosso caminho, né, hoje, nosso roteiro para o nosso estudo de hoje, né, já adiantando para os irmãos aí qual caminho nós vamos seguir. Primeiro nós vamos tentar definir o que é culto, né? Em primeiro lugar, para entender o porquê da importância do culto, é preciso entender primeiro o que é o culto, o que é cultuar. Partindo dessa definição, então, de culto, nós vamos tentar responder uma pergunta que é: desde quando nós cultuamos? Desde quando o povo de Deus presta culto a Deus? Quando o culto começou? Respondendo essa pergunta, nós vamos tentar entender como o culto evolui na história até os nossos dias, até os dias de hoje. Nós, povo de Deus, Igreja de Deus, em 2022, né, nós ainda prestamos culto, e como esse culto, então, evoluiu ao longo da história do povo de Deus. Depois nós vamos responder, então, até quando prestaremos culto? Desde quando e até quando prestaremos culto? E a partir disso, desse entendimento,
fundamentar o porquê o culto é, então, a atividade primordial da igreja, e daí nós vamos tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje, enquanto igreja. Tá ok? Entendido até aqui? Muito bem. Em primeiro lugar, então, nós vamos definir o que é culto, né? A palavra em si, culto, é uma palavra que nós podemos dizer que é polissêmica. Ela tem diversos significados, diversos sentidos, a palavra culto. Infelizmente, é uma palavra, né, cujo significado tem sido difícil de entender, muitas vezes até pela própria igreja, né, que é quem, por definição, presta culto. Mas o entendimento do que é culto tem sido um tanto quanto nebuloso, eu acho, nos dias de hoje, até para nós, enquanto igreja, tem sido meio mal entendido. Mas para nós definirmos o que é culto, nós vamos recorrer a algumas fontes, alguns documentos que vão nos ajudar a tentar, primeiro, definir o que é o culto. Então, para definir o que é o culto, eu vou trazer uma definição que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, fez numa carta pastoral que foi emitida por uma comissão especial sobre liturgia do Supremo Concílio da IPB no ano de 2010. Foi um ano em que isso teve em debate, teve em discussão sobre o culto, sobre a liturgia, sobre o que podemos ou não fazer no culto. Então foi emitida essa carta em 2010 por essa comissão especial do Supremo Concílio. Nessa carta, então, há uma definição do que é culto. E essa definição diz o seguinte, né? Em primeiro lugar, fazendo uma definição mais ampla do que pode significar a palavra culto. E a carta diz o seguinte: existe uma distinção entre a vida cristã como culto constante a Deus, o culto individual, o culto familiar e o culto público solene. A confissão de fé menciona que Deus deve ser adorado tanto em famílias quanto em secreto e mais solenemente em assembleias públicas. Então, trocando em miúdos, né, o que é culto? E a carta vai então dizer que existem diferentes cultos, ou diversos tipos de culto, né? Nós temos, em primeiro lugar, como diz aqui, a vida cristã como um culto constante a Deus, ou seja, uma primeira definição de culto é a sua vida, a completude da sua vida. É o que Paulo ensina lá em Colossenses 3,17, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A sua vida como um todo, tudo que você faz, deve ser numa atitude de culto a Deus, para a glória de Deus. Num primeiro sentido, existe essa definição do culto como a vida do cristão, como um todo. Mas há também o culto individual, como a carta assim define, né? É o que Cristo ensina sobre você, né, fechar a porta do seu quarto e orar a Deus Pai, né, em secreto, porque em secreto, né, o teu Pai te recompensará. É o culto individual, o culto que você, diante da palavra de Deus, em oração, pode prestar a Deus sozinho, né? Mas há também o culto em família, né? Um culto que, infelizmente, tem sido muito negligenciado também pela igreja cristã, né? É o que Jó fazia pelos seus filhos, né? O texto lá de Jó 1,5 diz que Jó chamava seus filhos e os santificava e oferecia holocaustos a Deus por todos eles, né? O culto familiar, o culto que a família, quanto unidade fundamental da igreja, presta. Mas há um sentido último de culto, né? O culto num sentido mais restrito, que é o culto público. É o que o texto da carta diz acerca das assembleias públicas, né? É o congregar, é o que nós fazemos quando congregamos aqui na igreja, o culto público solene, né? É a comunhão e a reunião, o ajuntamento dos cristãos para prestar culto. É o que nós chamamos então de culto público. É a definição mais restrita então de culto, que se encaixa então como uma dessas atividades da igreja, que é a primordial que nós devemos prestar a Deus, né?
é o que Hebreus diz lá, né? O autor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 25, quando ele diz, não deixemos de congregar, esse congregar é o culto público, é o prestar culto a Deus enquanto igreja. Essa definição que essa carta trouxe, então, essa distinção entre os diferentes tipos de culto, vamos chamar assim, ela vem também na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, né, que é um dos nossos símbolos de fé, no capítulo 21, artigo 6º, diz que Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em secreto, ou seja, o culto familiar, o culto individual, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Então, essa distinção entre diferentes cultos não saiu do nada, né? Mas veio da nossa confissão de fé, que é o símbolo de fé que nós adotamos nós enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quando falamos então em culto como atividade primordial da igreja, estamos falando dessa última definição, né? O culto público solene, que, né, um dos argumentos que eu quero também construir aqui com os irmãos é que o culto público solene, especificamente, é o que nós fazemos nos domingos à noite, às 7 horas da noite, né? Não é o que nós fazemos aqui pela manhã, na escola dominical, não é o que nós fazemos ao longo da semana, essas são outras atividades, mas o culto público solene, nós vamos tentar também construir o argumento de que é o que nós fazemos aos domingos à noite. E isso é importante de ser ressaltado. A carta da IPB ainda diz o seguinte, né, sobre esses diferentes tipos de culto. Em diversos aspectos, estas modalidades de culto convergem. Elas têm muitas coisas em comum. Os diferentes cultos têm algo em comum. Em todas elas, buscamos servir a Deus de todo o coração, na mediação de Cristo e no poder do Espírito Santo. Esses cultos têm algo em comum. O culto individual, o culto em família, o culto público, todos são feitos na mediação de Cristo, no poder do Espírito Santo, e em todos eles nós buscamos servir a Deus de todo o coração. Tanto é que todos são culto. Mas também há diferenças. Assim como há semelhanças entre os diferentes tipos de culto, há diferenças. As mesmas diferem, então, quanto às circunstâncias, local, participantes e elementos que as compõem. Esses cultos, então, têm suas semelhanças, mas têm suas diferenças quanto a circunstâncias, local, participantes e elementos. São as coisas assim que as diferenciam. Então, vamos tentar entender um pouco mais quais são as características que diferenciam, então, o culto público dos demais, né? E por que, dadas essas diferenças, nós precisamos, então, definir o culto como essa atividade primordial da igreja. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Fiquem à vontade para a qualquer momento fazer alguma interrupção, alguma pergunta. Faço questão de anotar e mandar para o pastor depois. Tá bom? Muito bem. Então, como o culto público se diferencia dos demais? Quanto às circunstâncias, local, participantes e elementos. Na mesma carta, essa carta teológica pastoral da IPB de 2010, nós temos, então, a definição do culto público. Diz o seguinte: o culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora e local estabelecidos, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus, sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal. Uma definição não muito curta, não muito comprida, mas bastante direta e concisa nos seus termos, né? E a partir dessa definição nós aprendemos coisas importantíssimas acerca, então, do culto público, né? Primeiro, a definição diz que o culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se. Ajuntamento, reunião.
O culto público, então, em primeiro lugar, pressupõe presença física. É uma reunião, é um ajuntamento. Pressupõe-se que todos estão juntos no mesmo local. Portanto, já podemos ter uma aplicação prática aqui de que a transmissão online não substitui de forma nenhuma o culto, não substitui a sua presença física no culto público, né? A transmissão online surgiu por uma necessidade, ela é útil, né, para os irmãos que por motivos especialíssimos não podem sair da sua casa ou não podem, né, se deslocar. É muito útil porque você pode assistir novamente depois, você pode rever a pregação, rever, né, o culto, assisti-lo novamente, mas a transmissão online não pode e não deve ser motivo para que nós não estejamos aqui presencialmente, podendo assim o fazer. Felizmente, a transmissão online, nos tempos de hoje, criou uma nova classe de desigrejados, né? São os crentes online, são os crentes do YouTube, né? Mas, primeiro nós aprendemos acerca do culto público é que ele pressupõe a presença física, a participação de todos fisicamente, presencialmente. Afinal de contas, em tempos anteriores à internet não haveria então culto, não é verdade? O culto sempre foi, ou sempre pressupõe a presença física. Não só isso, né? Em segundo lugar, pela definição que temos, o culto público é o ajuntamento solene. Portanto, o culto público é uma solenidade, né? O que é uma solenidade, né? Podemos trazer alguns sinônimos de solenidade, como formalidade, como, né, um rito, um ritual. Quando nós pensamos em solenidades, pensamos em eventos formais, né? Solenidades como uma festa de casamento, né? Como uma formatura de uma escola, de uma universidade, né? Eventos formais que pressupõem um certo rito que tem que ser seguido, né? Ou, por exemplo, solenidades dos nossos feriados nacionais, solenidades do Dia da Proclamação da República, Dia da Independência, né? Nós temos lá os eventos formais da Presidência da República, onde o presidente vai lá e faz um pronunciamento. É uma solenidade, é um evento formal que pressupõe uma certa postura que tem que ser adotada, né, de respeito ao que está acontecendo ali. Afinal de contas, é uma formalidade, né? Na definição que nós temos do culto público é que ele é uma solenidade também. E apesar de talvez a gente não parar para pensar muito nisso, mas a gente aceita isso de uma forma até espontânea, né? O culto do domingo à noite é um culto que, por definição, né, nós assimilamos que ele é diferente, né? Ele é uma solenidade. Nós geralmente vestimos uma roupa um pouco melhor para vir no domingo à noite, né? Durante a pregação da palavra, nós percebemos que há uma diferenciação quanto a um estudo de quarta-feira, por exemplo, ou um estudo de escola dominical, onde, né, o pastor abre espaço para comentários, para perguntas, né, para discussões. Em geral, isso não acontece no culto do domingo à noite, né, porque nós assimilamos automaticamente, né, não precisa falar muito, né, o espírito já é um espírito de solenidade. Isso não quer dizer e não deve significar que o culto é um culto sem sentido ou, né, ou mero ritual sem significado, né? Mas ao mesmo tempo não quer dizer, não pode, né, o culto público não pode ser privado desse sentido de solenidade, porque estamos na presença de Deus. E por ser uma solenidade, o culto então pressupõe reverência, uma postura de quem está prestando culto frente àquela solenidade. Em terceiro lugar, né, o culto público é o ajuntamento solene do povo de Deus, convocado para reunir-se em dia, hora, local estabelecidos. É o ajuntamento solene do povo de Deus. Ou seja, do que nós aprendemos disso? Que o culto, ele é reservado ao povo de Deus. O culto, ele é destinado, vamos dizer assim, ao povo de Deus, né?
Os visitantes não crentes que eventualmente visitam a nossa igreja, os não crentes, não cristãos que eventualmente visitam a nossa igreja, eles não prestam culto, pois o culto é uma convocação de Deus para o seu povo. Por definição, quem presta culto é o povo de Deus. Nós convidamos amigos, parentes que não são cristãos a vir ao culto para que eles ouçam a palavra e para que, se assim o Senhor tocar o coração, eles se convertam e venham assim prestar culto a Deus. Mas o culto é esse ajuntamento do povo de Deus. E o povo de Deus na sua totalidade. Todo o povo de Deus é convocado a prestar culto. E isso já nos faz adotar certas práticas na nossa vida enquanto igreja e no nosso culto. Nós vemos muitas igrejas no mundo todo, não só no Brasil, mas que adotam certas estratégias de culto como cultos segregados para faixas etárias distintas. Por exemplo, você tem um culto num horário que é um culto mais jovem, um culto mais descolado, a música é um pouco diferente, a estrutura do culto é um pouco diferente, e você tem um culto no outro horário que é um culto mais tradicional, um culto para os mais velhos. Muitas igrejas fazem isso, existe essa prática. Nós entendemos que não, que a convocação para o culto é para todo o povo de Deus, em conjunto, prestar culto. Nós não temos também a prática de ter talvez o mesmo culto em horários diferentes, como muitas igrejas têm, que para muitas igrejas se mostra como uma necessidade fazer isso quando a igreja é muito grande, por exemplo, muitas pessoas e o espaço é pequeno. Muitas vezes se faz necessário, como uma solução temporária, ter 2 cultos idênticos em horários diferentes. Pode ser uma solução para esse problema temporário, mas também nós acreditamos que não é o ideal, não é a situação ideal. O ideal é que todo o povo de Deus, sem distinção, sem exceção, esteja junto, cultuando. E a igreja deve pensar em como resolver esse problema de uma outra forma. E por fim, a nossa igreja, na nossa igreja nós não temos o famoso culto infantil. Por termos a compreensão bíblica, presbiteriana, aliancista, de que as crianças, os filhos dos crentes, fazem parte também do povo de Deus. São parte do povo da aliança que tem um pacto com Deus, portanto, eles participam do culto. Então, essa compreensão do culto nos faz adotar essas práticas. Todo o povo de Deus é convocado para prestar culto. Continuando, a partir da definição ainda de culto público, nós lemos que ele é uma convocação. O povo de Deus é convocado a prestar culto. Convocar é muito mais do que simplesmente convidar, não é verdade? Concordam que convocar e convidar são palavras que têm significados diferentes e pesos diferentes? Uma convocação quer dizer uma obrigação. Nós somos convocados por Deus a prestar culto, não é um convite. Para você, olha, convidamos você a prestar culto. Não é a melhor palavra. A definição que nós temos aqui é de que o culto público é uma convocação ao povo de Deus. Portanto, é uma obrigação do crente, do cristão, prestar culto a Deus, não só individualmente, não só em família, mas também nesse ajuntamento solene do povo de Deus. Portanto, meus irmãos, o culto do domingo à noite é a única situação, é a única programação em que você deve se sentir, de fato, obrigado a vir. Não como um peso, mas, enfim, como um privilégio. Afinal de contas, é o próprio Deus que te dá acesso a Ele, mas Ele te convoca a prestar culto. A ausência nos cultos do domingo à noite é a única situação em que se permite uma admoestação por parte do conselho da igreja. Se você, por algum motivo, não deixar de vir às quartas à noite, por exemplo, para a reunião de oração e estudo bíblico, tudo bem. O ideal é que você possa estar aqui, mas se por algum motivo você não puder, não será cobrado de você a sua ausência nas escolas dominicais ou nas reuniões de quarta-feira.
né? Porque ele não tem esse aspecto de convocação, de obrigatoriedade. Mas o culto público, o culto do domingo à noite, ele é dotado desse aspecto de convocação, né? Dessa obrigatoriedade do povo de Deus em estar aqui prestando culto. E por fim, o culto público, como nós lemos aqui na definição, ele é realizado em dia, hora e local pré-determinados. Afinal de contas, se é um culto público, a convocação deve ser pública também. Então todos têm que saber o local, o dia e o horário. Local e horário, né, nós temos liberdade, flexibilidade quanto a isso, né? Nós sabemos que no Novo Testamento já não há a figura do templo como lugar central do culto, né? O culto ele pode ser feito aonde o povo de Deus estiver reunido. O horário também, há flexibilidade. Há igrejas que fazem um culto pela manhã, há igrejas que fazem um culto à noite. Mas o dia, aí já não há flexibilidade. O dia reservado ao culto é o dia do Senhor. O domingo, o primeiro dia da semana, né? O sábado do Novo Testamento. Assim como os judeus prestavam culto ao sábado, nós cristãos do Novo Testamento prestamos o culto no domingo, né? Até a ressurreição de Cristo vigorou o sábado. Após a ressurreição de Cristo, torna-se então o domingo o dia do ajuntamento solene. Domingo, né? Dia esse que, segundo também diz a nossa confissão de fé, esse dia é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas obras, palavras e pensamentos, a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, como também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Então, o dia separado ao culto público é o domingo. Inclusive, a confissão de fé diz que é um dia em que, inclusive, nós deveríamos nos preparar para ele de antemão. Resolver todas as nossas pendências pessoais, de emprego, de antemão, anteriormente, para que eu possa estar no dia do Senhor apto a descansar, pois esse é um dia de descanso, e prestar culto a Deus, nas formas individual e pública, né? E também nas obras de necessidade de misericórdia, como o próprio Senhor Jesus ensinou, né? Nós não somos escravos do domingo, no sentido de que não podemos fazer nada, né? Como os judeus assim pensavam, né? Mas devemos descansar, devemos separar tempo ao culto e não devemos nos isentar de fazer o bem também no dia do Senhor. Caminhando aqui, meus irmãos, né, nesses ensinamentos acerca do culto, a partir dessa definição, né, do que é o culto público, esse ajuntamento solene do povo de Deus, que se reúne em dia, local e horário pré-estabelecido, né, nós lemos também nessa definição que esse ajuntamento solene tem um objetivo, com o objetivo de prestar serviço espiritual a Deus. Parece meio redundante, né? Nós nos ajuntamos para prestar serviço espiritual a Deus. Nós cultuamos para prestar serviço espiritual a Deus. Parece meio redundante isso. Mas de fato é assim, porque o culto é um fim em si mesmo. Não como as outras atividades que nós fazemos ou outras programações que nós fazemos. Por exemplo, nós vimos nos domingos de manhã para aprender especificamente, né? Afinal de contas, essa é a escola bíblica dominical. Nós vimos, né, todos os domingos pela manhã para aprender. Vimos nas quartas para orar e estudar a palavra, para propósitos específicos. Mas o culto público, ele é um fim em si mesmo. Nós vimos aqui os domingos à noite para cultuar, para prestar serviço espiritual a Deus. O culto passa a ser um fim em si mesmo. Por mais que talvez a gente tenha a compreensão, né, a gente ouve muito falar isso, né, eu não estou indo na igreja hoje para ouvir uma palavra, né,
eu vou lá para cantar louvores. Essas coisas fazem parte do culto, né? Inclusive, o ouvir a palavra, por mais que possa parecer algo que é destinado a você e a mim, mas ele faz parte do culto enquanto esse diálogo com Deus, né? O culto é esse encontro do povo de Deus com o Senhor para conversar, para dialogar. Nós, né, conversamos com Ele, oferecendo louvor, oferecendo ação de graças, adorando o Seu nome, e nesse diálogo Ele também fala conosco, por meio da palavra, né, por meio do ministro que fala da parte de Deus. Mas essas coisas, a palavra, a pregação, os louvores, qualquer dos elementos do culto, eles não são o objetivo principal. Eles não são um fim em si mesmo. O fim do culto é o culto. O objetivo do culto é o culto. Tudo que nós fazemos no culto, né, todos os elementos do culto, oração, leitura das Escrituras, pregação da palavra, cântico de salmos e administração dos sacramentos, que são os elementos do culto, segundo a nossa confissão de fé, tem por objetivo o culto a Deus. Nós não somos o centro do culto. O objetivo não é você, não é eu, mas é o Senhor. O Senhor é o centro do culto. E por fim, o culto público, né, deve ser sob a liderança de pessoas especialmente designadas para tal, como diz a nossa definição. Portanto, o culto público ele deve ser conduzido pelos pastores da igreja, pelos presbíteros, né? Assim nós entendemos. Assim como no culto do Antigo Testamento, né, ele era conduzido pelos sacerdotes, né, entendemos também que o culto hoje, no Novo Testamento, é conduzido pelos pastores da igreja, que são os presbíteros ordenados para isso, né. Nossa igreja vive uma situação atípica por não termos ainda essa figura, né, o conselho da igreja formado, os presbíteros devidamente designados e eleitos, né. Portanto, os nossos cultos têm sido, né, experimentos, digamos assim, né, onde cada culto a liturgia tem sido conduzida por uma pessoa distinta, mas vejam que nós limitamos os homens, né, que especificamente os homens que têm participado do curso de formação de liderança, porque justamente o culto é conduzido pela liderança da igreja, pelos presbíteros, né, e assim nossa igreja deve caminhar nesse sentido aí no futuro. Meus irmãos, algum comentário, alguma pergunta? Estamos indo num ritmo bom, adequado, muito rápido, muito lento? Diga, Edmé. Uhum. 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 O fato do culto ser à noite tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Como nós vimos, o horário do culto é um horário que pode ser flexível, né? Não há nada na Bíblia que exija que o culto seja à noite. Existem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Mas, né, o ponto é que a participação no culto, né, deve partir de uma compreensão do que é o culto, né? Nós só vamos entender a importância de talvez abrir uma exceção para o Senhor, né, se a gente estiver bem fundamentado no nosso coração o que eu estou indo fazer lá, né? O que vai acontecer naquele lugar, né? E é justamente isso que nós vamos tentar estudar um pouco aqui hoje e espero que os irmãos, né, consigam acompanhar, consigam entender e por fim avaliar, né? O objetivo é esse, cada um avaliar por si como tem tratado o culto ao Senhor. Mas nós, enquanto igreja, também devemos estar sempre abertos
ajudar para que todos possam participar, né? Se há uma pessoa com alguma dificuldade de não vir ao culto, né, passa a ser uma obrigação para a igreja, né? Auxiliar também para que aquela pessoa possa vir ao culto, né? Que ela tenha condições de vir, né? Então, pessoas mais idosas, pessoas com crianças pequenas, né? Situações que têm as suas dificuldades naturais, a igreja deve se preocupar com isso, né? De proporcionar que todos possam atender essa convocação, né? Mas, de fato, né, é algo a nós meditarmos individualmente, mas também enquanto igreja, né? O quanto nós temos também ajudado para que os irmãos possam estar presentes aqui no culto. Muito bem? Então, tendo definido o que é culto e as suas características e o que diferencia o culto do culto público dos demais e das demais atividades da igreja, nós vamos tentar responder uma pergunta, né? O culto dessa forma, como é definido, desde quando ele existe? Desde quando o povo de Deus presta culto? E aí, chutes os mais variados podem surgir. A igreja cristã começa no Pentecostes, então acho que o culto começa no Pentecostes, ou não. Começa, né, com a construção do templo em Jerusalém, com a construção do tabernáculo no deserto, começa com Abraão, o primeiro patriarca. Quando começa o culto? E talvez muitos se surpreendam com a afirmação de que o culto, na verdade, começa ainda no Jardim do Éden. O culto a Deus, ele começa ainda na realidade antes da queda do homem. E aí nós vamos para o nosso primeiro texto bíblico de hoje. O texto de Gênesis, capítulo 2, versos 7 e 8. E agora nós vamos tentar fundamentar aqui o argumento de que o culto, enquanto, debaixo dessa definição, começa ainda no Éden, antes da queda, antes do pecado, portanto faz parte de uma realidade criacional do homem. Gênesis 2, versos 7 e 8. Todos encontraram? Gênesis 2, 7 e 8. Diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, o que esses versos têm a ver com o culto? O texto fala da formação do homem e da plantação de um jardim. Perceberam a sequência dos versículos? O versículo 7 fala: Então formou o Senhor Deus ao homem. E o versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Há uma sequência, né? Primeiro foi formado o homem, depois foi plantado o jardim. O jardim, o texto nos dá a entender que foi plantado após a criação do homem. E depois o homem foi colocado no jardim. E quando nós lemos o relato da criação, no capítulo 1, nós vemos que o ministério de Adão, enquanto primeiro homem, né, enquanto cuidador desse mundo criado por Deus, né, ele, na verdade, se estendia por toda a terra, não só sobre o jardim. Nós lemos lá em Gênesis 1, a partir do verso 26, que quando Deus forma o homem, ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. O ministério de Adão, enquanto homem feito à imagem de Deus, era para ser exercido não só no jardim, né? Às vezes parece para nós que Adão e Eva ficavam só ali no jardim, né? Só cuidando do jardim, e todo o restante do mundo estava desabitado, né? Ou não era próprio para a habitação do homem, né? O homem ficava só preso ali no jardim do Éden.
Mas não é bem isso que o texto dá a entender, né? Afinal, o propósito de Deus para o homem é que ele dominasse toda a terra. Então, o propósito de Deus era que o homem se espalhasse por toda a terra, a humanidade dominasse sobre toda a terra, não só no jardim, né? Já desconstrói um pouco a visão de que, né, o propósito de Deus para a humanidade é que todos ficássemos ali no jardim por toda a eternidade, né, caso Adão não tivesse pecado, né? O homem foi feito para isso, para se espalhar sobre toda a terra. Mas o que seria então o jardim do Éden? Porque Deus fez esse lugar especial, né, mencionado aqui no versículo 8, e do qual nós temos toda uma descrição aqui no restante dos versículos, né? E aí nós vemos, né, e entendemos a partir da leitura dos primeiros capítulos de Gênesis, que o jardim foi plantado para ser um lugar especial, né, dedicado a algo especial, que seria o encontro de Deus com o homem para dialogar com ele. O jardim seria esse lugar separado de todos os locais da terra para o encontro, né, de Deus com o homem. Quando nós avançamos na leitura de Gênesis e vamos lá para o capítulo 3, que já fala da queda do homem, no versículo 8, nós lemos aí que o Senhor, né, andava no jardim pela viração do dia. Ou seja, o jardim era esse lugar onde Deus andava, né, onde Deus descia de uma forma especial, né, ou se apresentava de uma forma especial para se encontrar com o homem e conversar com ele, né? E vejamos que, além desse local especial, havia um horário especial, a viração do dia, né? Além de um local estabelecido, havia um horário estabelecido para esse encontro de Deus com o homem, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, então há um horário específico, o horário da viração do dia. E uma leitura mais atenta também de Gênesis, nós podemos associar esse encontro também a um dia específico, né? No relato do capítulo 1 da criação, onde cada dia, né, o Senhor cria algo, né, específico da criação, né, nos 6 dias da criação, cada dia é encerrado com uma expressão, né? Expressão essa que diz: houve tarde de manhã o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Mas no início do capítulo 2, quando Moisés escreve acerca do 7º dia, né, ele não põe essa expressão. Essa expressão não aparece, né? Então, Deus descansou no 7º dia, houve tarde de manhã, o 7º dia. Acabou. O texto dá a entender que a continuação do texto de Gênesis, né, da leitura de Gênesis, ainda se dá debaixo, né, do entendimento do 7º dia, né? Parece que o 7º dia ainda está vigente no decorrer da leitura de Gênesis, né? Porque nós esperaríamos talvez um houve tarde de manhã, um 7º dia, mas não há, né? Então dá a entender que os capítulos 2 e 3 ainda se passam dentro do 7º dia. E se nós assim entendermos, nós podemos associar um dia específico a esse encontro de Deus com o homem. Não, coincidentemente, o 7º dia. Portanto, né, se temos um local específico, um dia específico e um horário específico para o encontro de Deus com o homem, para conversar com ele, para dialogar com ele, como nós chamamos isso hoje? Segundo a definição que demos anteriormente. Diga. Uhum. Isso.
Exatamente. Interessante isso, né? Serviço. Como nós lemos, o objetivo do culto é prestar serviço espiritual a Deus. Não coincidentemente, presente aqui no hebraico também. Né? E serviço sendo um dos sinônimos de culto, né? A gente não usa muito no português, mas em outros idiomas, né, o culto é também chamado de serviço. Né? Então nós podemos entender o serviço prestado por Adão no Éden como culto. Né? Mas tudo isso para fundamentar, meus irmãos, de que o culto ele não é uma realidade pós-queda. É uma realidade desde antes da queda do homem. É uma realidade criacional. Deus nos fez homens e mulheres culticos, né, litúrgicos. Né? Nós somos seres que prestam culto naturalmente, porque Deus nos fez assim. Né? Então, se nós não prestamos esse culto a Deus, nós vamos prestar o culto a qualquer outra coisa, porque nós somos seres que prestam culto naturalmente. Nós somos seres inclinados, inclusive, às solenidades, às formalidades. Né? Como a gente falou um pouquinho antes, né? A gente tem ritual para tudo. Né? Você tem seus rituais, você tem seus ritos, suas pequenas formalidades na sua vida pessoal. Mas até onde há sociedade, onde há pessoas habitando juntas, há rituais, há ritos, há solenidades, independente da cultura. Você vê até nas culturas mais primitivas, indígenas, aborígenes, eles têm seus rituais, eles têm seus ritos, né? Eles têm suas solenidades, seus rituais de passagem. Nós somos seres inclinados naturalmente a tudo isso, porque Deus nos fez seres que prestam culto, que cultuam. Mas, após a queda, esse culto foi então desvirtuado, esse culto foi manchado. Deixamos de prestar o culto a quem é devido e prestamos culto a qualquer outra coisa, né? E nós vemos, inclusive, que após a queda, né, após Adão, eu já estava me confundindo. Após Adão pecar, né, qual foi a atitude de Adão? Aqui no versículo 7, né? Aliás, não no 7, no 8, né, o versículo que nós lemos aqui. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que Adão e Eva fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. A primeira atitude de Adão e Eva após pecar é fugir do culto, é não ir prestar culto. Né? A consequência natural, então, da queda é esse rompimento da intimidade do homem com Deus. E o homem se esconde, já foge do culto. Então, o culto na queda, então, ele é interrompido. Mas o homem não deixa de ser um ser cultico litúrgico. Ele continua prestando culto, mas ele já não presta culto a Deus. Então nós vemos então que o pecado trouxe isso, a interrupção do culto. O culto é interrompido, o homem deixa de prestar culto a Deus. E no decorrer da história, e aí partindo agora para esse terceiro ponto, né, tendo entendido que o culto existe desde o Éden, mas que ele foi interrompido pela queda, vamos tentar entender um pouco da história do culto agora. Tendo o culto sido interrompido, então, por causa do pecado, nós vemos que toda a história bíblica, né, toda a história do povo de Deus, né, é Deus, né, de forma ativa, buscando a restituição do culto, né, a retomada do culto a Deus. Nós vemos, então, Adão e Eva se escondendo da presença de Deus, ou seja, deixando de cultuar, fugindo da presença de Deus. Mas logo depois, no capítulo 4, Abel oferece um sacrifício das primícias do rebanho. O culto começa, então, a ser retomado, mas agora por meio de um sacrifício. Né? O sacrifício agora é necessário como elemento do culto. Dentro do pacto da graça, há a figura do sacrifício agora. Nós vemos então em toda a história, né, como esse culto evolui.
Caim mata Abel. Então, o culto é mais uma vez interrompido, porque não há mais quem cultue. E nós vemos então Deus levantando, né, uma nova semente da mulher, né, um novo filho a Eva, que se chama Sete, para substituir a Abel. Esse filho chamado Sete tem um outro filho chamado Enos, e o texto diz que, a partir daí, se começou a invocar o nome do Senhor. O culto é retomado, é reinstituído, né, mais uma vez. E no decorrer da história de Abraão e os patriarcas, nós vemos Abraão, Isaque, Jacó, edificando altares ao Senhor, né, o culto sendo retomado a cada etapa da história do povo de Israel, né, por meio dos patriarcas, né, nos altares que eles levantam. Avançando pela história, nós temos aí, então, após a era dos patriarcas, nós temos o povo no Egito, né, e sendo escravizado no Egito, ou seja, interrupção do culto. Lemos na devocional hoje cedo sobre o texto da fuga do Egito, né, do povo de Israel fugindo do Egito para o deserto. Mas por que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Para quê? Com que propósito Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito? Para prestar culto. Quando nós lemos o texto lá de Êxodo 3, verso 18, e aí peço que vocês abram, nós vemos que o propósito de Deus em justamente libertar o seu povo era para que o culto fosse reinstituído. Êxodo 3,18. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Então, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente para chamá-lo a ser o libertador de Israel, o que Deus diz? Êxodo 3,18. Todos acharam? Diz o seguinte: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. O objetivo de Deus em resgatar o seu povo do Egito não tinha o povo como objetivo final. Não foi para que simplesmente o povo de Israel não fosse mais escravo de um outro povo. Mas é porque aquele povo era o povo convocado a prestar culto. E isso estava sendo impedido de ser feito no Egito. O culto a Deus havia sido interrompido. O objetivo em Deus resgatar o seu povo era para que eles sacrificassem ao Senhor. E quando nós avançamos aí na leitura de Êxodo, chegando aí no capítulo 5, versículo 1, quando, né, Moisés e Arão, seu irmão, vão até Faraó, o que eles dizem, né? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, o culto, o sacrifício, sendo traduzido aqui por Moisés na sua fala a Faraó, como essa festa no deserto que eles iam celebrar. Mas vejam, né, que ligação nós podemos fazer disso com o culto, segundo a definição que nós demos de culto? Primeiro, havia um lugar definido, o deserto. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto. Havia um momento específico, um dia específico. Dali a 3 dias. Deixa-nos ir caminho de 3 dias. Esse culto, né, agora, pós-queda, ele tem que ser oferecido por meio de um mediador. Não há mais o contato direto do homem com Deus, como havia no Éden. Aqui esse mediador é Moisés. Moisés faz esse papel de mediador. E sob a liderança dos anciãos, né? Aqui diz o texto, né? Irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás. Ou seja, sob a liderança de pessoas designadas para tal. Como nós
vimos na definição da carta da IPB. Ou seja, culto. Né? O objetivo de Deus em resgatar o seu povo do Egito foi para o culto, para prestar culto. Sacrificar ao Senhor no deserto. E aí nós avançamos na história do povo de Deus, né? O povo vai ao deserto, recebe a lei, e nós vemos o culto sendo mais plenamente restaurado na construção do tabernáculo, né? A tenda da congregação no deserto, que posteriormente veio a ser o templo, né? Veio a se tornar o templo de Salomão. O tabernáculo foi construído com o propósito de Deus habitar no meio do seu povo, né? O tabernáculo ficava no meio do acampamento de Israel. E ele simbolizava isso, a manifestação da presença de Deus. Deus, mais uma vez, né, podendo estar, né, junto do seu povo, ou o povo estando na presença de Deus, né? Assim como no Éden. Assim como no Éden, o homem desfrutava dessa companhia de Deus, desse contato com Deus. Isso foi mais plenamente restaurado com o tabernáculo, que veio a ser o templo posteriormente. No tabernáculo e no templo, né, segundo a arquitetura, conforme Deus ordenou que ele assim fosse construído, havia um lugar chamado Santo dos Santos. Já ouviram a expressão Santo dos Santos? Esse local era o local mais íntimo, ou mais interno do templo e do tabernáculo, e era o local onde ficava a Arca da Aliança, né? E esse local era onde a presença de Deus se manifestaria, né, por sobre a Arca da Aliança. Esse local era protegido por um véu, né? Ele não era acessível a todos, somente qualquer sacerdote, o sumo sacerdote, poderia entrar lá todos os dias. Ninguém vai me questionar? Todos os dias? Não. Quantas vezes ele entrava lá? Uma vez ao ano. Nós vemos então o culto, no sentido de ser esse diálogo do homem com Deus, esse acesso à presença de Deus sendo mais plenamente restaurado, mas ainda assim muito velado, ainda assim muito restrito, né? O Santo dos Santos, esse local, né, da manifestação da presença de Deus, ele só era acessível ao sumo sacerdote, né? Então, se você não nascesse na tribo de Levi, já esquece, você não vai entrar nunca, né? Porque só os levitas eram sacerdotes, né? E somente uma vez por ano, no dia da expiação, né, um dia especial do calendário judaico, onde o sacerdote levaria então o sangue do sacrifício e ele iria aspergir sobre o propiciatório. Lembram do propiciatório? Adolescentes? Que era a tampa da Arca da Aliança para expiar os pecados do povo, né? E essa era a realidade de culto, né? De acesso à presença de Deus perdida na queda. Essa era a realidade do povo de Israel ali antes de Cristo. Mas, né, na morte de Cristo, nós lemos no relato do Evangelho que o véu se rasgou, né, de alto a baixo. E no derramar do seu sangue, que faz a expiação dos nossos pecados, então nós temos esse acesso à presença de Deus hoje, né? Na morte de Cristo, o culto é mais plenamente restaurado. Nós vemos que há uma progressão na restauração do culto, né? Na morte de Cristo, não mais no sangue do animal, mas no sangue de Cristo, nós temos os nossos pecados expiados e é aberto a nós, assim, o acesso à presença de Deus. Judeus e gentios, não mais somente os judeus, né? Não mais somente no templo em Jerusalém, mas agora judeus e gentios, povo de Deus em toda a face da terra, onde quer que se reúna, pode ter acesso à presença de Deus e prestar culto. E esse culto que nós prestamos hoje é o mesmo culto dos patriarcas, de Moisés, do povo de Israel, porque
assim Cristo restaura e proporciona a nós também esse acesso à presença de Deus. Vamos ler o texto lá de Hebreus 10, 19 a 22. Aqui nós vamos ver o autor aos Hebreus usando as palavras, a terminologia do culto no Antigo Testamento para falar do nosso culto, do culto hoje do Novo Testamento. Hebreus 10, 19 a 22. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22. Vejam as expressões que o autor aos Hebreus usa para falar do acesso a nós, crentes agora após Cristo, após a morte e ressurreição do Senhor, né, tendo Ele feito a expiação pelos nossos pecados, sendo Ele o nosso mediador desse acesso que nós temos a Deus. Ele vai falar do acesso que nós, crentes do Novo Testamento, temos a Deus. Então diz assim o texto: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vejam quantas expressões relativas ao Antigo Testamento ele usa. Nós, né, crentes do Novo Testamento, afinal o autor aos Hebreus escreve a crentes do Novo Testamento, né, portanto entendemos que nós somos incluídos aqui também. Ele diz então que nós podemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ou seja, o lugar que não era acessível a todos, agora é acessível. A presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, não mais pelo sangue de animais, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Então, o véu remete ao véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo. E esse véu, ele diz que é a sua carne, isto é, pela sua carne, pela carne de Cristo rasgada na cruz, nós agora temos grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos um sacerdote, que é Cristo Jesus. Não temos mais os sacerdotes que mediavam o culto a Deus. O culto prestado pelo povo era mediado pelo sacerdote. Nós temos agora um sacerdote, que é Jesus. Ele é o nosso mediador. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Os sacerdotes, eles se lavavam, né, como um ritual para adentrar o templo. E o texto diz que nós somos lavados também. Nós temos acesso à presença de Deus porque fomos também lavados, não com água, mas pelo sangue de Cristo. Portanto, meus irmãos, o culto que prestamos hoje é o mesmo culto do Antigo Testamento, mas um culto superior, porque nós prestamos esse culto também por meio do nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, sob a liderança dos presbíteros, que são os anciãos da igreja. E quando isso acontece? No culto individual, no culto em família ou no culto público? Porque se nós pularmos para o versículo 25 de Hebreus 10, é quando o autor diz, então, não deixemos de congregar-nos. Ou seja, é no ato do congregar que nós fazemos, né, ou repetimos aquilo que os cristãos do Antigo Testamento faziam. O culto do Antigo Testamento. O culto de Moisés, o culto de Abraão, o culto de Adão no Éden. Nós, todos os domingos à noite, né, quando vimos a esse lugar, a esse templo, né, mas não só aqui, em todos os lugares onde o povo de Deus se ajunta para prestar culto, de certa forma esse lugar se torna o Santo dos Santos. Porque o Senhor
se encontra conosco nesse lugar. Nós, enquanto povo de Deus aqui reunidos, né, esse lugar se torna o Santo dos Santos. E aí nós podemos ter uma pequena ideia do privilégio que nós temos. Porque os cristãos do Antigo Testamento não tinham esse privilégio, não tinham esse acesso. Eles viam sombras, né? Eles viam sombras que representavam de longe a realidade mais plena, né? A realidade da presença de Deus, do acesso à presença de Deus. Mas muitos não tinham esse pleno acesso e hoje nós temos quando cultuamos. Esse lugar se torna, em certo sentido, o próprio Éden, né? O lugar da manifestação da presença de Deus. Claro que não vemos a Deus, né? Não podemos, né, experimentar exatamente o que Adão experimentou no Éden, né, desse encontro com Deus, porque ainda somos afetados pela realidade do pecado. Mas temos com certeza um privilégio muito maior do que nossos irmãos do Antigo Testamento, pois cultuamos por meio não de um sumo sacerdote que é pecador, que precisa fazer expiação pelos seus pecados primeiro, e depois fazer expiação pelos pecados do povo. Nós cultuamos por meio de um sacerdote que é perfeito, que é eterno e que é sem pecado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós repetimos todos os domingos, quando nos ajuntamos aqui mais uma vez para prestar culto. Dá uma olhada aqui no horário, estamos em tempo ainda. Mas, enfim, isso nos faz enxergar como Deus, em toda a história do seu povo, foi ativamente, né, agindo na restauração do culto. O culto que foi perdido por causa do pecado, Deus, na história da redenção, nos mostra como esse culto vai sendo restaurado. Até os dias de hoje, onde temos o culto superior ao culto do Antigo Testamento, pois ele é mediado pelo próprio Jesus Cristo. Mas não paramos por aqui, né? Ainda não temos o acesso pleno à presença de Deus que Adão tinha no Éden. Esperamos que isso um dia aconteça? Esperamos que um dia nós tenhamos, né, comunhão plena com Deus, já livres da realidade do pecado? Esperamos que isso aconteça um dia? Sim, né? Nós sabemos que a nossa redenção não acaba aqui, né? O plano de salvação, ele tem uma conclusão, né? Nós esperamos a chegada de uma realidade ainda superior a essa. E, portanto, esperamos a chegada de um culto superior a esse que nós prestamos hoje. Portanto, quando nós, né, chegamos aí ao quarto ponto, quando tentamos responder a pergunta, até quando haverá culto? Até quando prestaremos culto? Podemos chegar à conclusão, então, de que o culto nunca vai acabar. Nós vamos prestar culto a Deus por toda a eternidade. Afinal de contas, fomos criados para isso. Não faria sentido se chegasse um momento em que não precisássemos mais prestar culto a Deus. Vamos continuar prestando culto a Deus por toda a eternidade, mas prestaremos um culto superior, um culto melhor do que esse, pois estaremos com Deus. Exatamente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deveria ser esse o sentimento, né? Deve ser o nosso sentimento hoje, quando nós estamos aqui juntos cultuando. É bom, é suave, né? Não é pesaroso, é uma obrigação, mas não é um peso para nós, né? É um privilégio, é um diálogo com Deus, com o nosso Criador, né? Exatamente. Até quando prestaremos culto? Por toda a eternidade. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, desta vez lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versos 2 e 3. Texto onde João fala sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade celestial, a qual nós peregrinamos. Apocalipse 21, 2 e 3. A visão que João tem da cidade celestial, da nossa futura cidade. Vi também a cidade santa,
a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na Nova Jerusalém, Deus habitará conosco de forma plena. Estaremos na presença de Deus. Haverá um tabernáculo. Ele fala de um tabernáculo. O tabernáculo, como vimos no Antigo Testamento, era o lugar da manifestação da presença de Deus. E João, quando enxerga a Nova Jerusalém, diz: Eis o tabernáculo de Deus. Mas a própria cidade é o tabernáculo. Toda a cidade será preenchida com a presença de Deus. Deus habitará conosco. Deus estará conosco. No verso 22 do mesmo capítulo, diz: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No capítulo 22, o capítulo seguinte, no verso 2, ainda João falando sobre a Nova Jerusalém, ele diz o seguinte: No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa árvore da vida já apareceu em algum lugar antes na Bíblia? Se não me engano, se não me falha a memória, eu já vi ela em algum lugar. Onde? Onde fisicamente? No Jardim do Éden. Na Nova Jerusalém, nós vamos ter o Éden finalmente restaurado. A presença de Deus plena, o acesso a Deus, a comunhão plena com Deus, sem pecado. A árvore da vida estará lá. João viu a árvore da vida no meio da sua praça. Árvore essa que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Figura assim da vida eterna que nós vamos desfrutar na Nova Jerusalém. Ou seja, meus irmãos, o culto será eterno, porque a presença de Deus será eterna. Vamos desfrutar por toda a eternidade da presença de Deus. E aí sim, o culto presencial será finalmente restaurado. Falou-se muito sobre isso nos últimos anos. Culto online versus culto presencial. Mas a verdade é que o culto verdadeiramente presencial, com a presença plena de Deus, daquele que é cultuado, nós vamos desfrutar só no céu. Quando nós vamos estar na presença física de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Deus Filho. Aí sim, teremos o culto verdadeiramente presencial. Na presença de Cristo, olhando para Ele, na presença dEle, cantando louvores a Ele. Assim nós esperamos. Muito bem, meus irmãos. Então, caminhando para o final do nosso estudo, o argumento que tentamos construir com tudo isso foi: o culto é a atividade primordial da igreja. E tentamos fundamentar isso primeiro mostrando que nós somos criados para isso, para prestar culto. O culto existe desde antes da queda. Nós somos resgatados pela graça de Deus para prestar esse culto que foi perdido por causa do pecado. E nós sabemos então que prestaremos culto a Deus, prestando serviço espiritual a Deus por toda a eternidade. Creio serem fundamentos suficientes para podermos afirmar que o culto é a nossa atividade fundamental e primordial. Fazemos evangelismo, mas não será por toda a eternidade. Fazemos ação social, mas não será por toda a eternidade. Essas coisas nós fazemos como consequências da queda. Pregamos o evangelho ao perdido por causa da queda. Fazemos ação social porque existe a realidade pós-queda de carência. Enfim, de tudo que nós fazemos, nós temos o culto a Deus como atividade primordial, porque assim o faremos por toda a eternidade. E que aplicações práticas, então, nós podemos tirar disso, dessa realidade
do culto como sendo a nossa atividade fundamental e primordial enquanto igreja. A primeira e a mais óbvia de todas: não negligencie o culto. Vir somente a EBD no domingo não é o suficiente. Espero que você tenha entendido isso. Espero que a palavra de Deus tenha, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus tenha, de alguma forma, te convencido disso. Do quão essencial, do quão primordial é você se fazer presente no culto solene. Então, busque vir, traga a sua família. Deus convoca o seu povo por completo a cultuar. Quando nós lemos o texto lá de Hebreus 10, do qual nós lemos alguns versículos, Hebreus 10, 25 a 27, quando o autor diz: não deixemos de congregar, nós vemos nos versículos seguintes uma realidade bastante assustadora. Hebreus 10, 25 a 27, o texto diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E no versículo seguinte, o versículo 26, ele usa uma palavra que conecta o que veio antes com o que vem depois. Ele diz: por quê? Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Vejam que isso está conectado ao não deixar de congregar. O autor aqui conecta o deixar de congregar ao pecado da apostasia, ao pecado de, mesmo conhecendo a verdade, viver deliberadamente em pecado. Então, meus irmãos, há uma conexão. Talvez alguns de nós conheçamos alguns exemplos de pessoas que abandonaram a fé, estiveram conosco um dia, mas abandonaram a fé, e o primeiro sintoma disso foi o deixar de vir ao culto. Não, mas eu assisto um culto online, eu tenho o meu culto em casa, sozinho ou só com a minha família. Isso é um sintoma preocupante. O próprio autor aos Hebreus nos alerta quanto a isso. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então não deixe de vir ao culto. Prepare-se, você e sua família, de antemão, como nós comentamos e lemos na Confissão de Fé, já no sábado, organizando seus afazeres, organizando aquilo que for possível, deixando aquilo que diz respeito à sua vida profissional, à sua vida pessoal, já preparado, já resolvido, para que você possa estar aqui de forma mais plena, livre de preocupações, livre das preocupações com o seu trabalho, com as atividades que você tem que fazer, com os seus cuidados pessoais, os seus arranjos pessoais, as suas preocupações do dia a dia. Busque se preparar de antemão, sabendo que você está vindo para cá, depois de um dia de descanso, prestar culto a Deus, juntamente com seus irmãos. Você está prestes a entrar no Éden mais uma vez, você está prestes a entrar no Santo dos Santos, para dialogar com Deus. E se isso foi o suficiente para aquecer o seu coração, que assim seja todos os domingos. Tenhamos o nosso coração aquecido pela expectativa de estar na presença de Deus. Saibamos também, como uma aplicação prática, que não somos nós que determinamos se o culto deve ou não ocorrer. Afinal de contas, vimos que o culto é uma convocação. E quem nos convoca é o próprio Deus. Não cabe a nós ou a ninguém mais determinar se podemos, se devemos ou não nos reunir aqui nos domingos, dia do Senhor, para cultuar. Pois essa é uma convocação divina, é uma convocação do próprio Deus a estarmos aqui juntos. Tenha reverência no culto. Como falamos, o culto é uma solenidade. O culto não deve ser mero ritual sem sentido, não deve ser um peso, mas ainda assim esse culto é solene, pois você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Como você se comportaria diante de um rei, diante de uma autoridade
humana suprema, seja ela qual for, se você estivesse diante de um juiz, de um julgamento, como você se portaria? Você se levantaria quando dissessem que todos devessem se levantar? Você se sentaria quando dissessem que todos devem se sentar? Você está diante de um juiz, de uma autoridade. No culto, você está diante de Deus. Então tenha reverência, levante-se, cante, sente-se, participe do culto. Afinal de contas, não é para nós, é para Deus. Mas não somente essas aplicações negativas, digamos assim, né, com relação ao culto, negativas no sentido do que você, né, deve fazer, do que você não deve fazer, né, obrigações. Né. Nós temos aplicações que não são mais leves. Né. Como o Sr. Osiel comentou, o culto deve ser motivo de alegria para nós. Né. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós lemos lá em Êxodo que Deus chamou o seu povo, resgatou-o, livrou-o da escravidão no Egito para sacrificar ao Senhor. E Moisés, quando vai diante de Faraó, diz que eles precisavam ir ao deserto celebrar uma festa. O culto é celebração, o culto é festa. O culto é solene, mas é uma celebração. É motivo de alegria estarmos aqui juntos, porque quão bom e suave é que nós tenhamos união. E por fim, meus irmãos, a última aplicação para nós nessa manhã, sejamos gratos a Deus pelo privilégio de cultuar. Nós temos esse privilégio da parte de Deus de ter acesso à sua presença. O culto é uma convocação para o povo de Deus. E nós temos o privilégio de ser parte do povo de Deus. Porque nós somos alcançados pela sua graça. Nós somos ramos que foram enxertados na oliveira. Nós não rastejamos e nos agarramos ao tronco da oliveira pela nossa força, pelo poder das nossas fibras. Nós somos enxertados por graça ao povo de Deus. Não éramos povo, passamos a ser, porque Deus enviou o seu Filho para, assim, expiar os nossos pecados, porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. Nós temos o privilégio, então, de prestar culto. Portanto, venhamos cultuar, né? Mas com um espírito de alegria, de gratidão a Deus, com louvor nos lábios, com louvor no coração, e assim, cientes, né, de que estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, quando estamos aqui todos juntos. Né? Amém? E desde já, então, já aproveitando e dando os avisos, né, estão todos convocados a virem hoje, às 19h, para estarmos aqui juntos, prestando culto, realizando a atividade que nos é primordial enquanto igreja. Estaremos aqui no Santo dos Santos, estaremos aqui no Jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus, cantando louvores ao seu nome, prestando serviço espiritual ao Senhor, porque para isso fomos criados, para isso fomos resgatados, e é isso que faremos por toda a eternidade.